Chico Xavier, o expoente da intermediação do mundo espiritual maior para nós, recebeu do benfeitor Humberto de Campos este livro, intitulado A Boa Nova, onde no primeiro capítulo do título Boa Nova, Humberto de Campos busca nos arquivos espirituais 30 histórias, 30 acontecimentos. O benfeitor diz que no mundo espiritual há um arquivo vivo dos acontecimentos de Jesus aqui na Terra, em prol da humanidade. E até esse livro foi escrito em 1940, certamente naquela época só ficava por conta da nossa imaginação. Como assim arquivo vivo? Hoje, com a chegada da tecnologia digital, né, a gente vê o que é um arquivo vivo, né? Alguns acontecimentos de nossas vidas, os mais importantes, e os acontecimentos que o Cristo vivenciou aqui na Terra, todos eles foram de suma importância para todos nós. Então, o que nós fazemos nesses momentos de importância? Nós contratamos, pedimos um amigo que grave, né, esse momento, e a gente arquiva cuidadosamente para estar sempre revendo. E isso foi feito minuciosamente com todos os passos que o Cristo teve aqui na Terra. João, o evangelista, diz que se todos, perguntou para ele, né, na época que foram escrever os evangelhos, bem depois da morte de Jesus, se era todas aquelas histórias. Ele falou, não, se nós for contar tudo que o Cristo fez aqui na Terra, certamente os livros do mundo não caberiam os feitos que ele deixou para todos nós. Então, nesses 30 acontecimentos, muitos deles estão narrados pelos evangelhos. É um livro de fácil aquisição, é da FEB, da Federação Espírita Brasileira, né, foi doado para essa instituição todos os direitos autorais, e tem capítulo para cada dia de nossas vidas. Só que hoje nós escolhemos esse número 1, só um trecho dele, porque nós vamos falar do tempo de confiança, né? Tempo de confiança. Quando a gente fala em tempo, é preciso caracterizar o tempo, porque senão fica sem sentido o tempo. Tem o tempo de alegria, como diz, está também nos provérbios, o tempo de plantar, tempo de colher, tempo para todas as coisas. Então, esse de confiança está caracterizando esse tempo do qual nós vamos falar, do capítulo 40 do livro Caminho, Verdade e Vida, também escrito por Chico Xavier, mas por outro benfeitor, que é o próprio Emmanuel. Aliás, é Emmanuel mesmo. Então, no capítulo 1 da Boa Nova, já lá no final, o benfeitor faz um resumo da época que antecedeu a chegada de Jesus. Foi a época de Augusto, o imperador romano, uma época de muito brilho intelectual, artístico, científico, porque antes da vinda de Jesus, ele enviou várias personalidades cheias de luz, cheias de conhecimento, para iluminar o nosso planeta, para receber o benfeitor da humanidade, o Cristo, né? Então foi uma época de grande avanço para toda a sociedade. A sociedade, quase que no mundo inteiro, era regido por Roma, era governado por Roma. Roma conquistou praticamente o mundo inteiro naquela época. Então, fora ali da região da Itália hoje, era províncias romanas, né? E aí, essa benfeitoria espalhou por todas as províncias romanas.
por toda a terra. Aonde se tinha notícia, tinha um ponto de luz, à espera do próprio Cristo. Então viveu-se muito isso aí. E os cientistas, ainda adormecidos na carne, não compreendiam o porquê. Aí o benfeitor resgata toda essa história, dizendo o porquê dessa crescente felicidade que se instalara na terra para receber o Cristo. Então, quando venha uma personalidade muito importante visitar a nossa família, a nossa casa, nós fazemos uma limpeza geral, trocamos alguns móveis, aqueles que pode mais, contrata servidores para receber bem aquela personalidade. E não fora diferente com os homens da terra. Percebendo intuitivamente a vinda do Cristo, houve uma grande evolução no ponto de vista geral, para melhor de toda a humanidade. Então nunca faltou para a humanidade, desde a vinda de Jesus, a alegria de viver. Mas, como nós ainda somos espíritos imperfeitos, na busca do equilíbrio, também nunca faltou em nossas vidas os desafios para ser vencidos. E na lição 40 do livro Caminho, Verdade e Vida, o benfeitor pega um versículo, uma parte do versículo que está no capítulo 8, é o versículo 25 de Lucas, a respeito daquela viagem que Jesus, depois de atender uma grande multidão, ele pediu para entrar no barco e ir para alto mar, descansar certamente, ou a propósito do que iria acontecer. E indo, para o alto mar, que não é o mar, é o lago ali de Genezaré, que para a época era um mar, Não deixa de ser um mar, porque ele tem as mesmas características de um mar, mas é um lago. E ali eles foram, e Jesus dormiu. Todo mundo conhece essa passagem ali, que 3 evangelistas narram, e Lucas no capítulo 8 ele narra esse acontecimento. Jesus dormindo, houve uma grande tempestade repentina, e o barco começou a ficar atribulado, ali com as ondas, com forte vento. A gente pode imaginar isso num grande lago ou no mar. Se na terra, já faz um barulho danado, vendaval, chuva, essas coisas. Nós tivemos essa experiência aqui, há poucos dias, onde ficamos bastante assustados com esse fenômeno. Imagina num barquinho, que não era um barco grande, certamente, como os de hoje, sofisticado, ali aquele barco e essa situação, e Jesus dormindo. E eles ali labutando, até que falaram, vamos acordar Jesus, porque agora é só com o mestre. E aí nós observamos as nossas vidas, desde o nosso nascer, desde quando a gente entende por gente, dias de calmaria, outros dias mais ou menos, outros de grandes tribulações, e Jesus esperando que nós possamos acordá-lo para nos socorrer. E sempre que ele é acordado, ele pergunta para nós, onde está a vossa fé? Fé, o Emmanuel, ele faz uma definição de fé. Ele diz que a fé é um sentimento inato do ser humano no porvir. E mais, ele acrescenta que fé
tem que ter ação. Também no Evangelho está escrito que fé sem obras é vã. Então, fé é uma confiança, mas agindo. Então, não basta só acreditar. Eu acredito em Deus. Eu acredito na espiritualidade. Mas o que nós estamos fazendo para a nossa melhoria? Eu acredito em Deus e eu espero um milagre. Mas o trabalho? A ação. Qual é a ação que nós estamos fazendo para receber as benfeitorias que nós não damos conta de fazer? As benfeitorias que o Cristo, através dos amigos espirituais que nos acompanham, que têm a capacidade de nos auxiliar em nome dEle, em nome do Pai, faz por nós. É preciso uma ação contínua. O Espiritismo, ele vem desmistificar a questão do milagre. Não há milagre propriamente dito. Há uma incompreensão nossa de como é realizadas as tarefas pelo mundo espiritual em prol de nossas vidas. A ciência, junto com o Espiritismo, vem nos esclarecendo que nós temos a capacidade que Jesus afirmou de fazer as coisas que Ele fez e até mais. Certamente Ele nos incentivando, né? Porque se nós quisermos, precisa da vontade, precisa de uma ação para a gente fazer essas coisas. Então a confiança, ela advém do conhecimento, de conhecer-nos, conhecer a espiritualidade, os mecanismos que a divindade propõe para nós. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, também escrito por Chico Xavier, tem um capítulo inteiro dedicado, eu não me lembro o número do capítulo, mas dedicado a essa questão da intercessão. Quando nós pedimos para a espiritualidade fazer algo para nós, o caso do suicídio que for acontecido. E aí a esposa, através de uma amiga, roga ao mundo espiritual que gostaria de encontrar, né? Gostaria de encontrar. E aí esse capítulo todo narra como é feito o trabalho no mundo espiritual. Do ponto de vista da amiga, solicitante da benfeitoria, aconteceram um milagre, porque ela não teve acesso ao trabalho que o mundo espiritual desenvolveu, para nos mostrar a responsabilidade que nós temos nas tarefas que nós podemos realizar. Não deixar por conta, nem desse e nem daquele outro, aquilo que a gente pode fazer. No Evangelho está cheio dessas exemplificação, de nos propor a confiança, o acreditar em nós mesmos. Nós somos uma alma, um espírito potencialmente capaz de desenvolver a paz e a felicidade em nossas vidas. Basta que nós busquemos com confiança e assiduamente, persistentemente, a construção dessa nossa paz. Porque ali na ressurreição de Lázaro, no ressuscitamento de Lázaro, Jesus não chegou e tirou a pedra, Jesus não desamarrou ele pediu que tirassem a pedra do túmulo. Isso, as pessoas ali que estavam ali, podia fazer, né? Desatar, desamarrar ali o cadáver de Lázaro, também qualquer um de nós poderia fazer. Agora, em evocar o espírito de volta,
para reviver naquele corpo, só um Cristo podia fazer. Então tem tarefas que nós podemos fazer, e são a maioria delas. Tem outras que é preciso buscar através da fé o auxílio da espiritualidade, de Deus, de Jesus, de um benfeitor, do qual nós temos confiança. Não importa o nome, se nós o chamamos de santo ou não, porque o importante é o sentimento dessa busca. Então, a lição dessa noite vem dizer para nós que é tempo de confiança. Por quê? Porque nós sabemos que há 2000 anos, há mais de 2000 anos, desceu na terra a luz, a verdade e o caminho para que nós pudéssemos construir a nossa felicidade e a certeza da imortalidade. Porque Jesus não ficou famoso porque ele curou o leproso, ou isso os médicos fazem todos os dias, né? Através de um bisturi ou de um tratamento medicamentoso, a cura dos nossos corpos. Jesus ficou famoso porque ele provou com a vida dele a imortalidade da alma humana. E também o consolo. Porque antes, e às vezes muitos de nós ainda insistem em pensar, em viver, em sentir, que nós só somos corpos, que morreu, acabou. E isso é muito triste para aquele que ama o outro, né? Uma mãe que perde um filho em tenra idade, ela fica inconsolável. Mas sabendo que o filho vive, ela começa a fazer um trabalho de busca por esse filho. E vai encontrá-lo através dos sonhos, dos desdobramentos. E dia após dia, essa dor vai sendo amenizada, vai sendo consolada. Porque todos nós somos atendidos pelas esferas maiores da espiritualidade. Mesmo quando a gente não tem o hábito de pedir. Mas se a gente tiver merecimento e tiver necessitando, é como um pai de grande responsabilidade, ou uma mãe. Às vezes o filho não é aquele filho pidão, né? Mas é um filho responsável, cumpre com todas as suas tarefas, e de repente o pai mais a mãe olha e fala: meu filho está precisando de um tênis novo, ou de algo parecido, e vai e atende. Assim também são nossos irmãos maiores. Eles sabem de tudo quanto nós estamos precisando. Sabe também que às vezes nós precisamos dessa lição que nós estamos tendo agora. Uma aflição, para que a gente mexa, para que a gente faça um movimento em prol do crescimento espiritual. E a gente cresça e alcance com as nossas próprias mãos os méritos que a alma deseja para ser feliz. Então Emmanuel desenvolve uma fala a respeito desse capítulo, dessa pergunta que está sendo feita para nós hoje: onde está a vossa fé? Foi isso que ele pegou desse versículo, do versículo 25 do capítulo 8 de Lucas. Onde está a vossa fé? Ele diz assim: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Veja só aqui, mesmo daquele discípulo mais forte, há dias que estabelece a perturbação nos ânimos desses servidores. Desorientados ante a fúria dos elementos
socorrem-se a Jesus em altos brados. Então, muitas vezes, nós ficamos desorientados com as vicissitudes que a vida corporal nos propõe. E a gente fica desorientado. E aí, em altos brados, a gente socorre-se a Jesus. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. É preciso que a gente mantenha acesa a brasa da confiança. E esses momentos de perturbação é o vento para manter essa brasa acesa. Porque ele vai dizer aqui mais adiante, já vamos adiantando, que se tudo fosse felicidade para nós, nem aqui nós estaríamos. Não precisaríamos estar aqui. Mas esse vento, essa perturbação, esse choque, nos traz até aqui, até no outro templo, até é o ser humano buscando a ajuda da espiritualidade, porque é inato, faz parte da nossa natureza buscar a fé. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Então a gente vai perrengando numa situação, numa aprovação, numa tribulação, até um certo tempo. Mas chega uma hora que a fé aviva, ela cresce, o entendimento, porque a gente vai buscar entendimento para dar sentido para a fé que a gente está buscando, ela cresce em nós e a gente supera, mesmo em ocasiões da perca do corpo físico. Às vezes, a gente fica muito apegado na questão da libertação do corpo, e às vezes o objetivo é a alma, é o espírito, é o entendimento que está carecendo ser liberto. Usando, às vezes, o instrumento da nossa encarnação, que é o corpo físico. Amansa os nossos ânimos mais fortes, apacenta a relação uns com os outros. E isso são aquisições para a alma. Isso conta muito, porque é a alma que sente, é a alma que almeja ser feliz. O corpo é só um instrumento das sensações. Nós só temos sensações, a alma é que sente. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes, né? A gente só vai conhecer os amigos verdadeiros mesmo na hora da dificuldade. Aquele que aproxima, que emanam um pensamento positivo em prol de nós. Os outros, nos momentos felizes, felicitam-se conosco e passam. Os amigos ficam. Participa dessa nossa felicidade momentânea e também nos ajuda nos dias de tribulações. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Então é por isso que Jesus já prevenia os discípulos, falou: olha, esse caminho que eu estou apontando para vocês vivenciar e testemunhar, não é um caminho fácil não, porque quem aqui já mexeu com reforma, de um imóvel, de uma casa, ou de qualquer, sabe o trabalhão que dá a reformar. E assim também é a nossa personalidade. Reformar a nossa personalidade é desfazer
de objetos que faz parte da nossa história para construir novos artifícios para uma vida maior e mais abundante. Então ele já recomendava e avisava os discípulos que ia ser trabalhoso, mas que mantesse a fé e a confiança no trabalho, seriam todos socorridos. Na atualidade dolorosa, parece que é hoje, né? Isso aqui, 1940. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? Né? Você viu que Jesus não falou, olha, vocês têm que ter fé. Se vocês tiverem fé, esse mar vai parar. Não, ele vai lá, atende. Como hoje, agora, ele está nos atendendo. Mas a hora que tudo isso passar, vai vir aquela perguntinha na nossa consciência. Aonde está a minha fé em Deus, em Cristo? A minha fé em mim mesmo? É muito importante que nós confiemos em nós mesmos. Porque se a gente não confia na gente, como eu vou confiar no outro? Porque o outro também é um peregrino da estrada que eu caminho, né? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, né, não é que eu venci essa provação, essa tribulação, que não virá outras. Até educar-nos, o espírito, nessa confiança de saber. Né? A gente pergunta para um jovem, né, a respeito de uma tribulação, de um descontentamento que ele está passando, parece que é o fim do mundo, né? Aí você vai e pergunta para uma pessoa madura que está passando a mesma coisa, ele fala, não, isso logo vai passar. Por quê? Porque ele já está educado, que aquilo é passageiro, já tem experiência, já viveu. Então ele tem aquela confiança, aquela certeza que aquilo vai passar, como outras, às vezes muito maiores, que ele já venceu. Então, no tempo de confiança, hoje é tempo de confiança. Olhemos para o caminho que nós já percorremos. Olhemos para as vitórias que nós já tivemos. E continuemos a lutar. E a hora, como outras vezes, como de outras vezes, que o barco, a gente achar que o barco vai afundar, acordemos o Cristo que está dentro de nós. Não está longe, está dentro de nós. Então vamos todos caminhar na nossa vida com grande responsabilidade de nós mesmos, da construção da nossa felicidade, colaborar com a felicidade do outro, né? E sempre, nunca esquecer que a divina misericórdia está sempre disposta a nos atender. E depois que acalmar, que passar a tempestade, nós mesmos vamos nos indagar: onde está a minha fé? Está dentro de nós. Busquemos-a sempre, mesmo nos dias de calmaria, busquemos exercitá-la. Na lembrança, né? Oh, eu tive dias difíceis, hoje eu estou bem, né? Posso ajudar alguém, posso levantar um que está caído, né? Visitar uma pessoa idosa que ninguém à beira mais, porque não tem mais interesses materiais, né? Quando a gente é jovem, a gente recebe visita, recebe convite, e vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais esquecidinho. E quanto mais idade, né, Celarte?
um amigo não visita mais, porque os amigos de verdade às vezes já foram todos embora. Façamos isso para o nosso próprio bem. Fazer o bem é bom para quem faz. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, e vamos orar. Amigo divino, lembrando da sua passagem na terra, estamos mais encorajados na luta, no remar de nossas dificuldades, na confiança que o Senhor está conosco em todas as ocasiões, mesmo nessas ocasiões dolorosas de nossas vidas. O Senhor confia em nós, por isso estabeleceu esse tempo de estarmos no corpo físico aqui na terra, aonde grandes transformações do ponto material, mas principalmente sentimental, está sendo operado na multidão da terra inteira. O Senhor confia em cada um de nós. Ajuda-nos a confiar em Ti, que é dono, que é pacífico e amoroso de tudo e para todos nós. Guarde-nos do mal. Ajude-nos, Senhor, a transformar essa força que ainda há em nós em caridade e benevolência para com todos. É o desejo do nosso coração para hoje e sempre. Que assim seja.